temos, essas coisas existem no nosso organismo, mas o nosso organismo tem defesa, e eles não tinham. E eu tinha muita preocupação de que, involuntariamente, mas mesmo cumprindo a missão, eu tivesse transmitido isso para os índios. Felizmente nunca houve um caso desse, eu não me lembro de ter involuntariamente danificado algum índio dessa forma. Essa era uma preocupação minha, E eu fui concluir uma outra coisa com respeito a o porquê que eles estão fazendo isso. Se eu fosse eles, eu me coloquei no lugar deles. E eu precisasse de um aparecimento aberto, franco, direto. O que eu teria que fazer? Eu teria que me proteger. Eu como eles, teria que me proteger. Me proteger como? Sabendo que você... Teóricos da conspiração. Não estou falando daquela pessoa normal que eventualmente duvida de alguma versão oficial. Inclusive, penso que desde que mantida a parcimônia e principalmente o interesse genuíno em conhecer a verdade, acima de teimar em hipóteses absurdas, pode ser até um bom mecanismo de autopreservação manter um pé atrás em relação a 2 ou 3 versões oficiais. Mas não estamos falando do inconstante mundo das dúvidas, senão do caótico mundo das certezas absolutas, baseadas em achismos, evidências circunstanciais ou em delírio puro e simples. O teórico da conspiração é o negacionista absoluto. Qualquer assunto de grande interesse público que venha à luz está imediatamente fadado à solução alternativa, ao lado B, em suma, a verdadeira verdade. Ao teórico da conspiração primordial, pouco ou nada importa o viés da versão apresentada. Inclusive é fundamental, para que possa ter uma opinião, que primeiro surja o resultado da investigação ou conclusão da situação. Só assim, o conspiracionista poderá decidir o que pensa do assunto, que será inexoravelmente a possibilidade mais afastada possível da realidade. O princípio da navalha de Ockham nos aconselha a dar uma segurada na imaginação excessiva quando o assunto é simplesmente descobrir a real. E se bem é verdade que a maioria das situações que nos são apresentadas possuem fatores que superam a monocausalidade, para o doidinho de conspiração, se alguém escutar galope na pampa gaúcha, jamais serão cavalos, senão zebras. Ou unicórnios. Não é a conditio sine qua non, entretanto parece existir uma certa predileção de mentirosos contumazes e patológicos a certas teorias. O picareta de carreira também não fica fora dessa. E se por um lado, muitos apenas lucram com terraplanismos de todo tipo, a realidade nos demonstra diariamente que a maioria acaba se tornando vítima do próprio delírio, síndrome do visionário e apego pela própria ignorância. Ocorre que em 2022 o conspiracionista primordial é artigo raro. O viés ideológico cada vez mais é fundamental no momento de aderir a essa ou aquela versão alternativa. Para o episódio 25 do podcast, selecionamos 10 grandes teorias conspiratórias da era moderna brasileira. Existem muitas outras, é claro, mas conseguimos chegar a um comum acordo para a pauta em questão. A ordem é aleatória e não representa qualquer tipo de ranking qualitativo. Repito, não representa qualquer tipo de ranking qualitativo. Olá, eu sou o Deep, junto comigo, como sempre, Deusdedit Negarestani. Deusdedit, vamos começar pelas teorias conspiratórias esportivas. Em 10º lugar, Ayrton Senna foi morto com um tiro de sniper a mando da FIA porque estava prestes a denunciar as manipulações da Fórmula 1 e dos globalistas. O que acontece, Deep, é que o mundo nos últimos séculos se tornou uma zona fragmentada e caótica para os seres humanos.
Há séculos ele deixou de ser palpável. Há séculos ele deixou de estar próximo ao toque das mãos, à vista que segue até o horizonte e à explicação do meu vizinho ou de quem eu confio. E todo o resto acabava indo parar no panteão divino ou indo parar na explicação mágica e distante de um Criador silencioso e indiferente. Não. Agora o que você tem é esse mistério e essa indiferença se instalada em cada detalhe do cotidiano. O que era o Deus silencioso Criador, agora se instalou no nosso cotidiano e nos objetos mais próximos do nosso dia a dia. Cada objeto, em última instância, que eu tenho em volta de mim nesse instante, para ser compreendido efetivamente, pensa numa lâmpada, pensa no liquidificador, pensa nesses passarinhos que estão berrando aqui do meu lado, demandaria um curso de 4, 5 anos na universidade e com uma série de explicações completamente contraintuitivas, baseado numa ciência completamente distante nos seus métodos e resultados do que é mais palpável ao senso comum. O certo e o errado trivial e costumeiro se choca, além disso, com diversos outros modos de vida no cotidiano. Ninguém mais aqui vive numa pequena aldeia na qual vai morrer daqui a 30, 40 anos na mesma aldeia, reproduzindo modos de vida dos pais, dos avós, com pequenas variáveis que são explicadas pela divindade ou por guerras. Não, isso acabou. Uma ida na padaria pode me mostrar uma forma de vida completamente diversa e completamente indiferente à minha forma de vida. Mesmo a distância que nos últimos séculos se estabeleceu entre lideranças políticas e questões concretas que afetam o nosso dia a dia, elas se ampliaram muito. Às vezes elas não fazem nem sentido e nos afetam diretamente no dia a dia. E por trás disso, o esvaziamento do sentido da vida. A nossa vida tem como único sentido é que está uma merda. A religião virou uma mera serva pseudo-transcendental para o mundo do capitalismo. Nem vou falar do mundo do trabalho, que já falei várias vezes aqui que o tal do trabalho perdeu o sentido também. E o que as pessoas mais têm de próximo como filosofia é a teologia do empreendedorismo e do coach. A sensação geral é que enquanto está todo mundo se fudendo, alguém está ganhando com isso. E esse tipo de niilismo popular tão comum desde sempre, que se resolvia com a cerveja e uma piada contra os poderosos, e certo conformismo, enlouqueceu e virou uma forma de ceticismo vulgar e generalizado que duvida de tudo, como uma espécie de cornismo existencial. Só que um ceticismo nesse ponto, ele é insustentável para a gente tocar a vida para frente. A desconfiança generalizada, que a princípio se coloca como a retórica dos inteligentes, como aqueles que viram que ninguém viu, ela só se sustenta quando ela adota uma contrapartida de uma explicação geral, ampla, irrestrita e normalmente ingênua, mas que tampa todos os buracos abertos pela sensação de engano permanente.
Se alguém leva muito a sério o ceticismo generalizado, ela vai ter que encarar o fato que talvez tenha sido enganado por um gênio maligno, uma divindade maldita que nos engana sistematicamente. E a partir do momento que você admite isso, você vai ter que criar uma historinha para explicar a existência desse gênio maligno que está ganhando todas. E aí vem as teorias da conspiração. A teoria da conspiração explica a merda, dá uma esperança de como sair da merda, e além disso serve para você ganhar Pix. A morte do Senna, ela talvez tenha um caráter paradigmático nisso tudo. É um daqueles eventos que todos, de certo modo, têm alguma lembrança. Então ela é ideal para qualquer tipo de teoria conspiratória. Me parece que Ayrton Senna é uma figura mais popular que RNA mensageiro ou Operação ARP de pulso eletromagnético dos Estados Unidos para destruir o mundo. E você tem os elementos básicos aí, né? Alguém popular que serviu como um mensageiro do homem comum entre os malditos que estão levando vantagem nas nossas costas e que, quando estava prestes a romper o ciclo, foi assassinado. Eu diria que tem algo de cristão nisso, obviamente, do sofredor que se sacrifica pelos inocentes. Esse padrão messianismo vai se repetir, mas sempre em toda teoria conspiratória me fascina não os imbecis acreditarem, porque eu já falei aqui antes de como eu entendo como se dá esse processo. O que me fascina seria o que eu posso chamar de contexto de descoberta das teorias conspiratórias. Como é que se cria isso? Um dia uma pessoa decidiu mentir e inventar uma história que foi levada a sério? E essa história muitas vezes serve como explicação, e aí essa satisfação que ela oferece para quem acredita justifica ela mesma. Isso que eu acho mais fascinante. Por vezes você vai ter lendas factuais que são tidas como verdadeiras, pois explicariam uma série de crenças políticas sem justificativa, e que, quando essas lendas são desmascaradas, a pessoa não vai abrir mão disso. Já escutei isso abertamente. Não, isso aí pode ser mentira, mas é assim como o modo como eles agem é desse jeito mesmo. Logo, é verdade. Normalmente tudo relacionado ao PT funciona desse jeito, conspiratoriamente. Não interessa se é verdade ou mentira depois de um tempo. Os caras agem assim mesmo. O exemplo típico tem a ver com textos conspiratórios basilares, como os 10 Mandamentos de Lenin, não é esse o nome? Protocolo dos Sábios do Sião. Tudo isso não interessa se é verdade ou mentira factual. Serve como algo que justifica e ilustra aquilo que eu quero acreditar. Então foda-se o Senna ser só um pleiba comedor de mulher famosa. É interessante porque o Ayrton Senna foi campeão de Fórmula 1 pela primeira vez em 1988, justamente numa década, como tu bem disse em algum episódio passado, Brasil, além de ser extremamente subdesenvolvido,
ainda era muito caótico, socialmente falando. Porra, 88 é o ano da Constituição, né? E o Ayrton Senna vence, se torna naquele momento o melhor do mundo em um esporte altamente tecnológico e desenvolvido, tecnicamente falando. Claro, Nelson Piquet já era tricampeão, mas o Nelson Piquet não reunia algumas características que o levassem ao patamar de avatar nacional. Lógico, tudo que o Ayrton Senna tinha de extraordinário como piloto, ele também tinha de apoio e bajulação do Galvão Bueno, que todo domingo de corrida elogiava os atributos reais do Ayrton e também inventava atributos que ele não possuía ou criava factoides, esse tipo de coisa. O Ayrton Senna soube jogar muito bem a questão da comunicação com o público, principalmente quando não estava relacionado à mídia especializada. É bem notório que as entrevistas dele para jornalista realmente dedicado a automobilismo eram entrevistas bem mais honestas, sinceras, humanas e também técnicas. Quando ele falava para o grande público, para a Rede Globo e tal, era Deus utilizado como vírgula e esse tipo de conversa que, porra, tem um apelo popularesco, né? Mas a questão aqui nem é o Ayrton Senna em si que teve seus méritos, muitos méritos. A gente está falando do fã de Ayrton Senna, pelo menos eu estou falando do fã de Ayrton Senna, que é um dos piores recortes do Brasil. Tem uma página no Twitter, acho que alguma coisa do tipo Senna já descansou hoje, que é basicamente uma página que sobe prints de doidinhos do YouTube que fazem questão de citar o Ayrton Senna em vídeos que não tem o Ayrton Senna, não são vídeos sobre o Ayrton Senna. É um lance de carência messiânica bizarra e absurda. Então, para esse tipo de pessoa, e são muitas pessoas, um avatar, ele não pode morrer assim na frente de todo mundo sem uma explicação mirabolante. Veja bem, nem sequer foi falha dele, nem sequer foi uma falha técnica dele. Está mais do que comprovado que foi um problema mecânico por uma gambiarra que os caras fizeram e fuderam com ele. Então, nem haveria essa necessidade de negacionismo, tipo, meu ídolo cometeu um erro e morreu, logo eu não aceito isso. Não passa por aí, porque não foi um erro dele. Mas ainda assim, para esse tipo de pessoa, é impossível conceber uma fatalidade dessas, ou um acidente que poderia ter sido evitado se tivessem sido mais responsáveis com a gambiarra que fizeram. Não. É preciso encontrar um fator transcendental que eleve de avatar agora a herói. E para quem não conhece essa teoria bizarra do tiro de sniper no capacete, com um carro de Fórmula 1 em movimento, basta procurar na internet. E claro, tem a versão moderada da teoria conspiratória, que não teve nada de tiro de sniper, mas fizeram a gambiarra na direção dele para assassiná-lo e evitar que ele expusesse os tais senhores do mundo através da Fórmula 1.
vocês soubessem o que aconteceu, vocês ficariam enojados. Esse é um dos primeiros grandes hoax da internet brasileira sobre a final da Copa do Mundo de 98. A teoria conspiratória principal fala o seguinte: o Brasil entregou a Copa do Mundo para a França em troca de reticências. E a teoria paralela é: Pedro Bial dropou Susana Werner, namorada de Ronaldo, então, e Ronaldo teve uma convulsão ao saber disso. Olha, chifre, até onde eu saiba, não causa convulsão. Mas eu gostaria de saber se tu tem alguma lembrança dessa questão, meu amigo Deusdedit Negarestani. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Senna, pelo menos de memória, foi o Senna ainda de boquinha torta. As pessoas não lembram, mas parece que ele teve um derrame. Aí ele tinha a boquinha torta. Tempo da Brabham. Ou da... Brabham não, da anterior. Brabham era do nosso Piquet. Eu não vou consultar o Google. Algum nome com T aqui. Da primeira equipe que ele fez parte. Boquinha torta no TV Mulher, entrevistado pela Marília Gabriela. Obviamente ser um bom rapaz, controlável pela mídia, ou pelo menos com atitude previsível e civilizada, contou muito para que ele tivesse uma boa acolhida e o apoio enlouquecido da Globo. Porque o Piquet é um escroto incontrolável. E imagina, sobre o Ronaldinho, 98, esse jogo em particular, eu não lembro direito, meu foco ali era outro no dia. Mas eu lembro de uma sensação de decepção e ninguém saber direito o que aconteceu. Lembro depois de sair com a galera, depois voltar para aquele ritual de ver mesa redonda, quando isso ainda, pelo menos para mim, fazia sentido. Da decepção é ninguém saber o que aconteceu. Mas fica a sensação que eu estou discutindo algo do tempo das carruagens e hoje em dia a gente está vivendo no tempo do teletransporte. Porque a teoria surgiu muito tempo depois, inclusive. 98 eu comecei a ter o primeiro e-mail aí, talvez. O acesso a computador não era tão grande. Celular era... Nem lembro se existia celular em 98 popularizado. Não lembro nem se tinha tijolão. Mas é interessante como você tem, ao contrário de hoje, que você já sabe, para alguns fatos, até já consegue antecipar qual será a teoria da conspiração a ser utilizada, você tem, no caso do Ronaldinho, uma demora de... Talvez a primeira vez que eu vi essa teoria da conspiração foi no Facebook. Será que eu estou enganado? Ou não, no Facebook não, talvez no Orkut, não lembro. Mas aí você bota uns 10 anos de diferença, talvez, para o fato e a teoria da conspiração. Essa teoria da conspiração ela é até um pouco anterior ao Orkut. Ela começa naquelas famigeradas listas de e-mail, né? Ainda assim tem uns bons 3 ou 4 anos de latência. E aí vem o traço talvez mais neurótico da teoria da conspiração, que é o que nega qualquer tipo de aspecto contingente na realidade ou aspecto acidental. Tudo necessariamente acontece por alguma razão, ou uma razão que está clara, ou uma razão que é clara, mas está aí para te enganar. E a conspiração traz a verdade.
não é possível, tá? Para que certas pessoas, como no caso do Gugu, onde já se viu cair não sei da onde um homem famoso desse, quer dizer, eu posso agora ir pro banheiro, escorregar e bater a cabeça e morrer após enviar esse áudio. Qualquer pessoa pública não tem esse direito. Ele está no mundo da pura necessidade. Agora nós, pelos mortais, podemos escorregar na banana, cair e morrer. Ronaldinho não. Se ele escorregar na banana e cair de boca na rola da Andressa, é porque os Illuminatis estão controlando a pica da travesti. Não, mas voltando. Não existe nessa cosmovisão conspiratória o mero acidente, o mero acaso. Parece que você compensa a absoluta fragilidade e fraqueza do indivíduo conspirador, proporcional à quantidade de sabedoria que ele tem, com um poder sem fim do outro lado. E ao mesmo tempo é um poder sem fim do outro lado, né? Que pode tudo, e ao mesmo tempo a realidade não viramos 1984, não, é disfarçado. Mas os caras têm poder para isso. Mas eles precisam do Ronaldinho. É um eterno coito interrompido. Isso é um traço muito comum em seitas, em cultos apocalípticos. O fim do mundo nunca pode chegar. Se chegar, é você que entendeu errado. Ou não chegou porque mataram as pessoas que queriam revelar tudo. Mas revelar o quê? Que existe um grande plano. Mas se as pessoas têm esse poder a esse ponto, por que o grande plano não se realizou? Eu acho que eu já falei isso em outro podcast. Eu lembro que o primeiro e-mail que eu tive, vamos colocar aí dos 98, tá? Foi um Yahoo Mail. E havia um cara com formação acadêmica, não era uma anta, não. Era um cara com mestrado, tinha 2 cursos, tinha curso de Direito pela UNB, tinha curso de História, fazia mestrado em História, tá? Era tido como um cara cool, não era um imbecil, era uma pessoa super funcional e de relativo sucesso na carreira profissional dele. Respeitado pelas pessoas em volta dele. Não tinha dia que eu não recebia algum tipo de teoria conspiratória por e-mail desse cara. Aí o dia que ele falou de negócio de rato, latinha de Coca-Cola, mutação, veneno, alguma coisa desse tipo, eu aleatoriamente entrei num paper qualquer de física nuclear, copiei, coloquei, inventei qualquer coisa, cuidado, os neutrinos estão contaminando o couro cabeludo e gerando caspa nos homens brasileiros. Saibam como se proteger dos neutrinos. Aí coloquei lá um paper qualquer de física atômica, ele percebeu o escárnio e nunca mais me mandou nada. Tô falando de 1998, via e-mail. Lembrando que havia no mundo pré-internet, tinham praticamente 2 ambientes ou eventos que as teorias conspiratórias surgiam do nada e cresciam em progressão geométrica. Tempo de eleição. Então, basicamente, tudo que vocês escutam sobre o PT hoje em dia, satanismo, Lula, capeta, tudo isso já tinha nas eleições anteriores. Tá? O 13, na verdade, é um tridente, a estrela é o pentagrama, o vermelho é o sangue do capeta. Tudo isso eu já vi em algum panfleto na minha vida antes da existência da internet. E nas conversinhas que eram muito comuns, porque em vez da gente estar aqui na internet, a gente estaria conversando mais com as pessoas. Eu morando no subúrbio do Distrito Federal, a gente passava a noite toda na rua ou jogando golzinho ou falando merda. Era muito comum teorias conspiratórias, algum mais espertinho que caiu algum maldito livro
daquela editora Revisão na mão, soltar elogios a Hitler, alguém que leu aquela coleção Profetas e Profecias que tinha nas bancas, falar alguma coisa sobre de 2000 chegará, 2000 não passará, citando Nostradamus ou o profeta russo Aranha Negra. Havia esse traço conspiratório, mas ele era muito marginal na vida das pessoas. O conspirador convicto era alguém ou com problemas mentais ou alguém com grana para poder bancar uma vida completamente fora da sociedade. E vou repetir alguma coisa que eu já escrevi e tenho falado, tem ficado cada vez mais claro para mim. Quando a gente fala muito da piada Nazi Pardo, eu entendo que falar da figura do Nazi Pardo é apenas a velha estratégia retórica de apontar a contradição no adversário político. Tá? Você é um pardo que não seria aceito, um pardo paulista, mestiço, que na gradação nazista das raças estaria lá no fim da escala evolutiva deles. Beleza, eu entendo isso. Ao mesmo tempo, a mentalidade racial, racista, ela não precisa desse grau de consistência. O cara pode se sentir amigo do ariano apenas por ser um caipira que odeia nordestino. Apenas por ser um gaúcho que acha que qualquer indivíduo acima de São Paulo é um nortista primitivo que está arrancando, que vive nas costas dele. Mas o meu ponto aqui é o seguinte: o clichê do descendente de alemão escondido, que vai ter punhal da SS, da SA guardada e o Mein Kampf em um altar, é falso. A maioria das bobagens pré-internet que eu escutei sobre nazismo, sobre, olha, temos que ver o outro lado da história, Hitler fez muito pelo povo dele, Hitler foi um grande estrategista militar, Hitler tinha interesses, sabe? Fiquem certos. Antissemitismo, racismo, algum grau de defesa do nazismo em tom conspiratório sempre esteve presente na sociedade brasileira, sem precisar ser divulgado por pessoas que parecem clichês de filme hollywoodiano. O cidadão brasileiro urbano médio poderia muito bem, e eu já vi isso na minha vida toda, reproduzir bobagens neonazistas em tom de grande sabedoria. Deutscher Fußball ist geil, deutscher Fußball ist geil. Frag nicht, weil, bewegt dein Hinterteil. Deutscher Fußball ist geil, deutscher Fußball ist geil. Bewegt dein Hinterteil, bewegt dein Hinterteil. E claro, na oitava colocação, a versão do mundo oposto da final da Copa do Mundo de 98, que é o PT comprou a Copa do Mundo para o Brasil em 2014 para sim conseguir apoio popular e por ende a reeleição e alguma espécie de Reich de 1000 anos no poder. Infelizmente, faltou combinar com a Alemanha e o resultado a gente já sabe. Claro, essa teoria conspiratória veio emparelhada com um apêndice, uma menor que nem vale colocar na lista, mas vem como penduricalho, que
seria a existência do Gulag Taqueirão, ou seja, um hoax que provavelmente começou como algum tipo de piada, mas ganhou um certo corpo na época entre o reaça Mobral médio. Consistia em alguém que teria acessado sem querer por uma porta secreta dentro de um banheiro durante a obra e viu posters de Mao Tse Tung, Stalin, Lenin, Trotsky, como se isso fizesse algum sentido, Fidel Castro e Lula, né? E escrito Gulag Taqueirão. Tudo isso fez parte do grande combo que foi 2014 Copa do Mundo no Brasil. Não é também uma variação disso daí que Nike e Adidas variam entre si quem vai ganhar a Copa? É aquele... Você sabe que a primeira perda de virgindade do brasileiro é a decepção com o futebol, né? Dá a impressão que o primeiro foco de conspiracionismo no Brasil é quando ele descobre de maneira talvez edipiana que papai come mamãe, mamãe tem buceta, algo assim. Porque eu lembro que tem aquela matriz do eu não confio, parei de gostar de futebol porque é tudo armado. É a armação do futebol que deve ser a conspiração, a conspiração brasileira, que depois é só aplicada a tudo. E como sempre tem a Globo, tem as pessoas que enriquecem, tem os ricos que são invejados e tem os que furam essa bolha. Em sétimo lugar, inaugurando a fase ufológica, ET de Varginha. É impressionante como em qualquer vídeo do YouTube relacionado à ufologia ou algo parecido, não necessariamente ufologia, tá lá dezenas de comentários, às vezes centenas de comentários de iluminados, né? Tratando pessoas céticas em relação a casuísticas baseadas somente na coisa que tem de menos valor no mundo, que é o depoimento de populares. Então, todos são bobos, todos são idiotas, ninguém pode ver a verdade, somente essas pessoas. E aí, claro, a gente entra no mundo do meme e da piada de salão. Quanto mais foi evoluindo a tecnologia e melhor foram ficando as câmeras de celular e mais acesso a celulares a população tem, menos casos surgiram desde então. Claro que para isso o teórico da conspiração também tem explicações que misturam campo magnético, conceitos completamente abstratos como energias ruins e muitas vezes aquele nazismo festivo esotérico ufológico, né? Como Capitão Ashtar-Sheran, até desembocar no Instituto Dáquila do Urandir, Felipe Castelo Branco e ET Bilu, não é mesmo? Mas é isso. Gostaria que o amigo falasse primeiramente do caso ET de Varginha
que tem como apêndice, como é comum nesses casos de teoria da conspiração, o alienígena resgatado em algumas versões 2, que estaria no subsolo, atenção, no subsolo da Unicamp. Queria fazer um comentário extra sobre questões de abdução, histórias de abdução em geral. Nem falo do caso Varginha em especial, porque tudo dá a entender que foi algo até mais simples. Mas é impressionante como, analisando vários casos de relatos, né? Porque sim, sempre o que tem é o relato de populares ou da pessoa que teria sido abduzida. Vamos falar de abduções. Os famigerados contatos de 3º grau ou até graus acima, digamos. Fora as histórias que são simplesmente papo furado e mentira, é impressionante como muitas delas, se tu tira o elemento alienígenas, tu tem todo o enredo para uma das seguintes coisas. Marido que se perdeu em casa de tolerância, se embebedou, acabou perdendo o rumo de casa por vários dias e teve que voltar contando alguma história. 2, isso é muito triste, estupro, tanto masculino quanto feminino. Nos casos masculinos, por uma questão social, dá até para entender melhor o mecanismo de negação. E 3, isso é mais triste ainda, pedofilia. Tu tira o elemento alienígena e tu tem todos os elementos de um sequestro com violência sexual. Existe pesadamente uma mitologia bem disfarçada de detalhes científicos e bem articulada sobre o ET de Varginha. É talvez a teoria da conspiração no Brasil mais bem elaborada, mais cheia de coisas, como isso aconteceu, mas que não resiste a nenhuma consulta em detalhe. Já escutei muito amigo meu sério, assim, que gosta de negócio de ufologia, defender que aconteceu alguma coisa em Varginha, tá? Aí tem documentação, mostra documentário. Aí se você mexer um pouquinho, nada se sustenta. Mas que é o orgulho nacional ET de Varginha, Não sei aonde eu vi, posso estar enganado, que em acidentes aéreos o testemunho do adulto é uma das coisas mais imprestáveis que existe. Até o testemunho da criança tem mais é mais fidedigno. Ao que parece, o adulto, sob forte emoção, ele acaba reelaborando o que viu com novela, cinema. Então o avião caiu e o cara viu uma explosão antes, acha que viu alguém pulando. O exemplo clássico disso é o cara que reconheceu o corpo do Eduardo Campos no acidente, reconheceu, pois viu até os olhinhos azuis dele. E quando vê o que sobrou do Eduardo Campos, teve que fazer teste de DNA para saber que era resto mortal dele. Sabia que existia uma explicação ad hoc para a melhoria da tecnologia fotográfica e de vídeo não justificar melhores imagens de UFOs e extraterrestres. Não sabia dessas explicações malucas não, mas é algo que desmerece completamente a tal da ufologia, né? Porque era para estarmos vivendo a era dourada dos registros ufológicos e temos a era dourada do ET Bilu. O sexto lugar, obviamente, fica para a Operação Prato, talvez a mais maravilhosa das histórias, das casuísticas, né, da ufologia brasileira, que mistura vários elementos e é um caso bem mais complexo.
Logicamente, não vou passar 30 minutos falando dele, mas vou só dar uma relembrada por cima. Operação Prato foi uma operação da aeronáutica no norte do país, porque a população de pescadores estava vendo luzes, relatando experiências bizarras ou pelo menos estranhas, e aí o saudoso coronel Irangê Holanda, que aliás é igual fenotipicamente em trejeitos ao General Mourão. Aquele é um clássico brasileiro, né? Um militar de alta patente com ascendência de povos originários diversos, né? No caso. Coronel Irangê. Posso estar sendo inocente, tá? Posso estar sendo inocente, mas me parece que o coronel Irangê, né? Realmente acreditou no que viu. Talvez realmente tenha visto alguma coisa. Tem as fotos e etc. Não me parece o caso de um sujeito que está mentindo na acepção pura do termo. Ele sempre me pareceu alguém que viu algo e teve certeza que o que ele viu foi outra coisa. Tem uma entrevista enorme, mais de uma, mas tem uma entrevista em particular que, se eu não ficar com preguiça, eu vou colocar nos relacionados, que ele dá para um dos maiores picaretas do Brasil, que é o maluco lá da revista UFO. Esqueci o nome dele. E, porra, mistura muita coisa ali, sabe? E aí, em primeiro lugar, a gente tem o viés de autoridade, né? Ou seja, se ele é um coronel da aeronáutica... não, era do exército. Agora fiquei na dúvida. Desculpa, acho que era do exército, sim, perdão. Do exército. Fiquei na dúvida agora, se era aeronáutica ou exército. Logo, se ele é um coronel de alta patente, ele não pode estar mentindo. Ou, no caso de não haver a má fé, ele não pode estar enganado. Afinal, ele é uma pessoa altamente qualificada. Tem algo interessante nessa entrevista. A entrevista é muito interessante mesmo, sem gozação. Porém, em certo momento, ele menciona algo que é essencial nessa história. Ele comenta que ele está fazendo na casa dele, muito tempo depois, um exercício de meditação relacionado à maçonaria, e que ele foi contactado, não fica muito claro porque é bem subjetivo, contactado por um alienígena e estaria relacionado a essa situação. Bom, falar isso agora com muito respeito ao coronel Irangê. Cara, para começar, o método maçônico, ele a priori não trabalha com esse tipo de técnica de meditação e coisas do tipo. Embora não impeça da loja dele agregar esse tipo de prática. Isso por um lado. Por outro, dá para ver que ele está bastante propenso a confirmar, né, aí entra o viés de confirmação, aquilo que ele já viu ou pensa que viu e as coisas que ele sentiu durante esses vários meses de Operação Prato. Mas a questão do coronel Irangê não me incomoda em nada. O que me incomoda é o doidinho de revista UFO, que até hoje trata essa história como uma prova cabal de alienígenas visitando a zona do Pará. Cara, um dos grandes benefícios colaterais daquela obra de arte do
do Ivan Mizanzuki sobre o caso Evandro. Repito, um dos grandes benefícios colaterais, porque obviamente não é um dos benefícios primordiais, é demonstrar o quanto a opinião e principalmente o testemunho ocular de populares, e por populares eu estou falando de qualquer popular, não interessa, absolutamente não interessa qual tipo de pessoa, qual recorte de pessoa. Está fadada a mentira, a vontade de fazer parte de algo maior que ela, ao simples engano, a memória construída através da repetição de informações que vão variando com o passar do tempo, isso é inclusive bem neurocientífico, e outras variáveis tantas que o testemunho de uma pessoa simplesmente não serve para nada. Bom, em quinto lugar, como já citou o Deusdete, que me mandou aqui por mensagem que vai pular a Operação Prato, o acidente do Eduardo Campos, né? Que tem como variável o acidente do Zavascki. Cara, tudo que a aviação comercial tem de seguro, a aviação privada tem de caótico. Existem laudos, uma longa casuística de pepinos que acontecem nesse tipo de viagem. Cara, não vou eu me meter a falar sobre isso, porque eu sou um mero espectador. Para isso tá o Lito, né? O Lito Souza, do Aviões e Música, que explica essas coisas maravilhosamente bem. Mas não. Assim como, e porra, que merda ter que ficar citando a porra do PT outra vez aqui. Assim como Celso Daniel foi morto pelo PT, o avião do Eduardo Campos teria sido derrubado pelo PT através de manobras mecânicas que até eu, que sou um semi-leigo no assunto, consigo entender que é impossível de realizar no mundo real, não cinematográfico. Olha só, quando teve o acidente do Eduardo Campos, eu estava visitando a loja maçônica em São Paulo. Não falei da Operação Prato, mas as coisas acabam que se encontram. Eu estava... Coisa que se faz por causa de buceta, né? Tava numa viagem para São Paulo. Ou não? Não foi essa viagem não. Foi uma viagem boa. Foi por buceta também. Mas foi uma viagem que eu fui ver a exposição do Bowie no Museu da Imagem e do Som. Ai, meu Deus, que vergonha falar esse tipo de coisa. O que se faz, meu Deus? Fomos assistir uma palestra sobre um senhor que já fez várias vezes o caminho de Santiago de Compostela. Espero parar com esse tipo de estupidez na minha vida. Mas... o que ia dizendo? Mas é engraçado. Pulou lá o Operação Prato e seus rituais maçônicos extrasensoriais cósmicos. E exatamente no dia da morte do Eduardo Campos, que deu acidente, eu lembro que eu estava nessa loja maçônica assistindo uma espécie de guia turístico místico falando das maravilhas dessa viagem de otário do caralho. Tu falou com o Paulo Coelho, né?
Rapaz, eu vou confessar uma coisa. Eu vivo vendo aqueles vídeos do tal do Lito no Aviões e Música. Então, acidente de avião, depois de eu ver um monte de vídeo daquele, é um negócio que me deixou mais perturbado de um tempo pra cá. Por mais que ali seja uma grande ode à segurança redundante da aviação e do controle social dos trabalhadores, rapaz, quando é pra dar uma merda na aviação. Mas acho que a aviação dos jatinhos particulares, ela é tipo... deve ser um dos lugares onde você quer mostrar o que é a mentalidade do brasileiro, todo o grau de gambiarra socialmente partilhado, tá ali, cara. Tá ali. É pra morrer mesmo. O PT pro brasileiro médio, ele merecia um capítulo único na história da teologia. Porque eu não conheço. Eu conheço a imagem do Deus esquecido, do Deus criador que mandou o mundo se fuder. Você nem reza para esse, você reza para algum demiurgo, reza para algum intermediário que, sei lá, criou os homens. Ou o Deus Todo-Poderoso, onipotente cristão, muçulmano, judaico, ou as divindades cheias de concretude e multiplicidade do panteão grego, de Abacato. Se você também for deleuziano, antropólogo brasileiro que vai para a mata e, opa, meu Deus, os deuses dos índios leram 1000 platôs, beleza. Mas a teodiceia brasileira ligada ao PT, no qual o PT fez tudo e não manda em nada, ou o PT manda em tudo e não faz nada, é único na história da teologia. Você ter uma entidade que daqui a pouco é o ser, é o tudo e o nada ao mesmo tempo. As questões de segurança que diferenciam a aviação comercial da privada são bem claras, né? A parte técnica eu vou ficar apenas calado, repito, né? Calo a minha boca, porque, embora eu seja um entusiasta do assunto, nada me autoriza a falar sobre. O que sim eu vou falar sobre é do comportamento humano, é claro. Um grande diferencial, mas isso faz toda a diferença. Repito, fora as questões técnicas, é que na aviação comercial não chega o dono da aeronave e obriga um piloto virado de cachaça da noite anterior a cheirar uma carreira de cocaína e pilotar um avião em situações completamente suicidas, né? Isso não acontece num voo da Latam, num voo da Emirates, né? Não acontece. Já num avião particular, o sujeito vai lá e obriga o piloto a fazer a fita, né? E, porra, mano, os caras colocaram o jogador lá que foi vendido por uma fortuna, e aqui eu tô tirando o lado humano, que ele é bem óbvio, tá? Os caras pagaram uma fortuna pelo... Porra, me fugiu o nome do cara, jogador argentino. E fizeram o cara cruzar a porra do oceano num teco-teco caindo aos pedaços, velho. E óbvio, aconteceu, né? O avião caiu. E aí é isso, né, cara? Fora que Lula foi Cristo e Judas numa mesma encarnação e vai ter a oportunidade de voltar a ser Cristo, né? E de ser Judas de novo. Fora o vice da Opus Dei, que a cada consecução da direita engravatada no governo de coalizão do Lula no próximo ano vai dar uma volta e meia no silício da coxa. Quarto lugar,
os gêmeos arianos de Mengele, em Cândido Godói, Rio Grande do Sul. Porra, essa é uma das teorias mais maravilhosas que mistura tudo, né? Um complexo de vira-lata misturado com um complexo de grandeza, misturado com nazismo festivo, misturado com conspiração nazista. Cara, é um bololô de situações. Tem uma cidade no Rio Grande do Sul que, cara, deve ter 30 habitantes, mais ou menos, e 22 são gêmeos, troço assim, né? E a teoria conspiratória é que antes de terminar em Bertioga, São Paulo, capital, né, no bairro do Brooklyn, é claro, e depois em Bertioga, Mengele teria passado nessa cidade e colocado em prática conhecimentos adquiridos durante os experimentos nos campos de concentração, gerando vários gêmeos arianos em Cândido Godói. É só isso que eu tenho a dizer e não quero falar muito mais sobre isso. Se alguém tiver interesse e quiser ter o cérebro danificado, já sabe as tags. Claro que essa teoria conspiratória, como é de costume, vem com uma espécie de apêndice, que eu nem vou colocar na lista oficial. O livro de uma mulher que uns anos atrás alega que Hitler, na verdade, fugiu da Alemanha. Bom, essa teoria conspiratória é antiga, mas nessa versão ele viveu até uns dias antes do livro ser publicado, né? Faz mais de 10 anos, numa cidade do Mato Grosso ou do Mato Grosso do Sul, não me lembro agora. Pelos cálculos, ele teria vivido mais ou menos até os 130 anos ou coisa parecida. Tem até foto do cara, que supostamente era Adolf Hitler, e eu não preciso dizer nada. Em terceiro lugar, uma teoria que tu passou raspando por ela em alguns áudios anteriores, teoria conspiratória amplamente defendida por dois grandes avatares brasileiros, Coronel Telhada e Rafael Pilha. Gugu não sofreu um acidente, mas morreu em uma situação que eles nunca deixam claro o que foi, mas sempre deixam aquele silêncio, sabe? Subentendendo aquele famoso eles, né? Eles quem? Por quê? Como? Quando? Onde? Nunca fica muito claro. Mas tem essa teoria da conspiração. E aí tem uma variável dela, que é Gugu estava prestes a fazer uma grande revelação de novo contra os senhores do mundo e, logicamente, foi assassinado. Gugu. Revelação. Senhores do mundo. Irmão, o que o Gugu tem a revelar fora o sabor do pau de cada moleque de 14 anos de boy band que ele chupou?
Aí de novo vem a impossibilidade do acaso e do acidental acontecer. Você vive uma vida no... isso daí tem a ver com várias das merdas que o brasileiro fala. Sobre tudo tá escrito. A gente já fez um episódio inteiro sobre isso, mas tudo está escrito. O que tiver que será de ser, será. Ai, nada é o acaso. Porra, bicho, tu é um inseto invisível do ponto de vista cósmico. Existindo Deus ou não, tu é nada. E tu acha que o fato de você, seu pneu furar ou não, litificador funcionar ou não, ou se você deu o cu com 12 ou 13 anos, tem alguma coisa a ver com o grande desígnio do mundo? A porra do Gugu fez uma merda. Inclusive, olha, eu não conheço véi que não adore fazer merda subindo em telhado ou em árvore. Por que o Gugu não teria essa tentação tipicamente brasileira de dar uma de macho e tentar consertar uma porra de um ar-condicionado? Eu vivo fazendo merda em casa. Não nesse grau do Gugu, né? Mas já troquei chuveiro e não morri por sorte. Caindo de escadinha, porra. Meus mano, quebrada libertária. Chegou Arthur Duval e veio da ideia otária. Ele sorriu de mim, nada de refutação. Orgia liberaleca com imposto e regulação. Essa é a minha vida, me dizer um pró-mercado. Chegando no poder, legítimo opressão do Estado. Eu denuncio festa onde tem aglomeração. Se não está contente, vai pra Liberlândia, irmão. Eu não protocolei o impeachment do Dória, porque a vacina da China tem que ser obrigatória. O Bronze e o Jurandir, que são heróis nacionais, deixa eles se ferrarem com Alexandre de Moraes. Se falar mal de mim, vou ficar ofendidinho. Te meto um processo com advogado Rubinho. Aquele que defende busca e apreensão. Censurado esse TF contra quem tá com o povão. Enquanto isso eu xingo Cristo e vou servindo a Beuzebu. Boto o Holiday na câmera pra cobrar do IPTU. Quem não usa focinheira eu denuncio pra PM. Então ela me ignora e eu chamo a GCM. Se orgia liberaleca eu sou apenas falido. Com orgia liberaleca vivo à custa do oprimido. Eu odeio mendigo de economia, não sei. Na Alesp me conhecem como Arthur Mamãe Faltei. Me candidatei prefeito pra roubar voto do Bozo. Ajudar Covas e Bolos pra alegria do Barroso. Sou contra matar vacas até mesmo pra comer, mas defendo o aborto e que se dane o bebê. Sou comuna enrustido, quero cota social e escola sem partido que é doutrinação legal. Minha eminência parda é o PSDB, mas eu falo em liberdade que é pra enganar. Segundo lugar, como não poderia deixar de ser, o suposto assassinato a tiro do presidente Tancredo Neves, que sequer chegou a tomar posse. Bom, essa parte do podcast vai ficar menos linear e eu explico por quê. Então, caso as respostas do Deusdete fiquem um pouco confusas, eu já aviso que a culpa não é dele, senão minha. Eu tive que regravar, estou regravando minha parte em relação a isso, porque em certo momento da conversa a gente percebeu que a versão oficial que eu conhecia não batia com a versão oficial que o Deusdete conhecia. Então eu fui dar uma pesquisada e acabei descobrindo uma terceira versão, o que deixa para critérios de podcast tudo muito mais interessante. O meu áudio original falava que eu li uma entrevista do médico-chefe do Hospital das Clínicas à época. Ele comentava que o Tancredo passou meses
sentindo dores progressivas, né? E como todo bom interiorano, e homem, né? Homem interiorano, homem em geral, né? Mas o homem do interior era um homem de outra época também, o que agravava muito mais essa situação. O homem, como a gente já falou em outro episódio, só vai ao médico quando ele acha que vai morrer mesmo, ou quando ele acha que o pau dele vai cair. Então, ele teria passado meses, né? Agora a gente fala tudo no condicional. Teria passado meses tomando chás e esse tipo de tratamento empírico da velha tradição da medicina doméstica, e só foi levado ao hospital meio que de arrasto quando eu já não conseguia mais nem exercer uma resistência de tanta dor que sentia. Chegou no hospital, tinha um CA de colo, um câncer de colo. Beleza. Foi operado, deu várias ruins, abriam, fechavam. Tratamento com antibiótico. Isso tem uma entrevista de fato, tá? Vou até procurar ver se eu consigo colocar, mas não garanto. Antibiótico local, tipo, literalmente limpando novas cirurgias com antibiótico. Essa é uma das versões, né? E era a versão que eu tinha. Talvez, não que eu achasse que tinha sido literalmente isso, mas me parecia a mais palpável. Aí vocês vão ouvir algum áudio, porque eu ainda não terminei de editar, não sei exatamente em que parte está isso, mas vocês vão ver que o Deusdedit fala sobre uma diverticulites, se eu não me engano. E aí eu fui, mas como assim, irmão? O cara morreu com uma diverticulites, caralho. Não que seja impossível, mas, não é impossível, mas, irmão. Aí eu caí numa pesquisa aqui que alguém supostamente fez. Esse eu vou colocar o link com certeza, porque já está aqui na mão. Cara, a linha do tempo do que poderia ter acontecido é o seguinte. Tô dando uma olhada, tô dando uma colada aqui. Ele chegou com dor, mas depois de alguns dias só, não teria sido durante meses. E quando viram que tinha um bloqueio na face ilíaca direita, dor na face ilíaca direita geralmente é apendicites, né? Mas, cara, em suma, abriram e o cirurgião achou que fosse um divertículo de Meckel. Porém, um segundo cirurgião que estava ali por convite para assistir a cirurgia, sabe-se lá por que caralhos tinha um cirurgião assistindo a uma cirurgia. Veja bem, se for um aluno de cirurgia avançado, até faz sentido, mas, na cirurgia do presidente, né, pai? Mas, pelo visto, segundo essa versão, o cirurgião não era um iniciante. O cara olhou, bateu o olho e disse: isso aí é um leimioma. E o que é um leimioma? Cara, a grosso modo, é um tumor benigno, tá? Só que o cirurgião, de fato, que estava levando a cabo a cirurgia, manteve que era um divertículo de Meckel e utilizou uma técnica, teria utilizado uma técnica mais adequada para essa questão do divertículo. Beleza, a questão é que qualquer tumor, mesmo que seja benigno, costuma ser bem vascularizado. Cara, não fala do tamanho desse tumor, também entramos para o mundo das teorias aqui, né? Em suma, teve uma hemorragia.
Ok, mas ainda não foi esse o problema, segundo essa teoria aqui. Os caras tinham feito um plano de anestesia curto, teve que resolver trocar a roda com o carro andando, retirada de ventilação mecânica de forma abrupta, teve edema de pulmão, provocou uma atelectásia, que basicamente é um colapso de alguma área ou do pulmão inteiro. Em termos aéreos, né? A perfusão se mantém, não causa uma perda pulmonar, só a funcionalidade dele até resolver o problema. Beleza. Edema, atelectásia, parada cardiorrespiratória. Aí fala aqui de reversão com manobras heróicas pelo cardiologista de plantão, tá? Essa parte aqui eu nem vou levar em conta. Insuficiência respiratória. O que mais que tem aqui nessa linha do tempo de história clínica aqui? Cara, sutura dando ruim. Cara, várias coisas aqui que sem maldade. É até difícil de acreditar que deu tanta merda assim. Em suma, ele teria morrido de insuficiência respiratória alguns dias depois, segundo essa teoria, porque o cara confundiu uma estrutura patológica com outra e deu ruim na cirurgia. Bom, a gente tem essa versão, a gente tem a versão do divertículo e a gente tem a versão do CA, do câncer, né, mesmo de cólon. Esse tipo de... Por isso que eu estou refazendo o áudio, tá? Esse tipo de informação cruzada só aumenta o espaço para nossa teoria conspiratória aqui, que é ele morreu de tiro. Cara, ele não morreu de tiro. Não morreu de tiro. At all. Ele não morreu de tiro. Foi uma questão médica, porém, uma questão clínica, eu digo, porém, com tanta versão assim que a gente já está descobrindo, honestamente não vou culpar o doidinho de conspiração. Eu queria falar da poesia, que é a Nova República começar com um cara morrendo de diverticulite e ela terminar com uma facada nas tripas. O país é uma bosta mesmo. E pensar no Tancredo agora em 2022 me deixou meio perplexo, né? Porque é uma história que é um novelo de versões. Você está na era da TV, anos 80, auge da TV Globo. Eu era criança na época, eu lembro a cara do Antônio Brito dando a notícia. Excelentíssimo presidente Tancredo Neves. E esse tipo de mitologia heróica mesmo que no caso do Tancredo haja uma série de versões, elas não abrem mão do caráter estoico e do caráter sacrificial no caso dele. Ao contrário do mito relacionado, do mito criador relacionado ao Bolsonaro, no caso a facada por muito eleitor do Bolsonaro não é muito levada a sério. O que ela tem de contexto messiânico pesado, ela adquiriu uma carga de ceticismo e de galhofa grande, o que não aconteceu com o Tancredo. Independente dele ter morrido de câncer de verticulite, tiro,
existe ainda um fundo de heroísmo similar ao suicídio do Vargas, de certo modo. Mas é porque é um mito de união nacional, no caso do Tancredo. Os anos 80 pode ter sido economicamente a década perdida, mas ele passou muito uma ideia de fim da ditadura, vamos tentar melhorar a porra desse país. Não é a situação de agora. A situação agora é que não se partilha nem o mesmo país, né? Como é que você vai partilhar a mesma mitologia? Bom, a teoria número 1 que tu nem queria falar sobre ela, mas nós vamos falar, né? Já mencionou ela, obviamente, é a da facada no Jair, que é a grande teoria conspiratória da esquerda. Olha só, queria falar algumas coisas sobre isso. Primeiro que todas as teorias conspiratórias políticas do Brasil parecem ser nada mais do que degraus para esse grande cume, né, que é essa história da facada fake. Mas o que eu gostaria de plantear é o seguinte. Primeiro que, apesar de cada vez mais estar muito claro que sim, existem médicos com uma carreira consolidada que arriscariam enfiar a própria reputação no rabo se envolvendo numa parada dessas. A primeira coisa que faz essa teoria ser um pouco complicada de ser verdadeira é que médico é muito arrombado. Agora, a equipe técnica é quase impossível num procedimento desses tu não ter um de pera inconsequente que acabe ficando sabendo mais do que deveria, porque, né, perguntem para os amigos de vocês envolvidos no rolê, cara, qualquer notícia dentro de um hospital viaja bem rápido. É muito difícil que algum de pera não acabasse vazando isso aí. Por outro lado, se é bem verdade que essas obstruções intestinais do Jair podem ser um sinal de câncer de intestino, também é verdade que pode ser causado por lesão nervosa causado por uma facada, por exemplo. Então, as duas coisas são causas. A questão é que ele passou por um processo cirúrgico. Um processo cirúrgico de intestino pode, não importa a causa primária, causar obstruções de intestino volta e meia, principalmente um sujeito que nem ele, que deve ter uma alimentação daquele jeito, né? Outro problema dessa teoria é que precisa de muita coisa sincronizada para ela funcionar e não vazar por todo esse tempo. E essa galera do governo e seus correligionários e penduricalhos tipo Carluxo já se provaram não só extremamente desqualificados, como, e isso é o principal, extremamente escandalosos e inconstantes
psicologicamente falando. Fazer uma fita dessas não vazar com essa galera, acho complicado. E a terceira coisa, agora eu vou recorrer ao argumento ad hominem, também conhecido por alguns como a falácia ad hominem. É só dar uma olhada no naipe de cidadão da esquerda que leva essa teoria a sério pra caralho. Porra, fora a dissonância mobral envolvida no rolê, né? Quando a pessoa fica bravateando ao mesmo tempo que foi facada fake e que já foi provado que o doidinho lá agiu por conta própria. Porra, se decide, caralho, é uma coisa ou é outra, né, pai? Eu nem me arrisco a dizer que é 100% certo que isso não foi uma facada fake. Não me atreveria a dizer isso. Mas é muito, muito, muito improvável. O que é bizarro não é cogitar que essa história está um tanto quanto mal contada, porque ela de fato está bastante mal contada. Acontece que tudo nesse governo, tudo nesse rolê está mal contado, e a empáfia e a assertividade do youtuber de esquerda que acredita ser um iluminado por saber que aquilo foi uma facada fake e que qualquer pessoa que acha o contrário é bolsominion. E aí, infelizmente, né? Imagina um país de bravateiros, de homens construídos na compensação da frustração sexual, se um cara, dependente da tendência ideológica, ficar sabendo o que realmente rolou, se o cara não estaria por aí batendo no peito com conversinha. Rapaz, se você soubesse o que aconteceu naquele dia da facada do Bolsonaro, nem te conto. O cara não teve facada não, meu brother. O negócio ali foi outra coisa. Eu tô por dentro dos esquemas aí. É impossível. E aí, Deep, vem um problema que as pessoas ainda não estão preparadas para tratar, que diante do grande satã do bolsonarismo, a gente aguenta até a Sinara, né? Mas conviver com petismo raiz, roots, tosco e agora pleno da superioridade em pesquisa eleitoral é só um anúncio que a gasolina era mais barata, tinha emprego, tinha uma perspectiva de nação. Mentira ou não estou falando de realidade, estou falando de discurso. Mas aguentar petista é uma caralha, bicho. Puta que pariu. Eu lembro do Helder me passando mensagem no WhatsApp no dia. Bolsonaro levou uma facada. Dito isso à tarde. Eu no quarto assim, falei, imaginei alguma coisa que normal assim, uma facadinha. Aí fui ver. Não lembro a impressão que eu tive. Se aquilo seria a grande virada da eleição. Mas havia alguma coisa de velho naquilo, de história mal contada, que é tão tipicamente brasileiro o que aconteceu ali, de um doidinho pegar uma faca vagabunda e meter no bucho de um bravateiro, que eu não estranho não. Agora a gente vai morrer com essa porra, né? A gente vai morrer com
essa eterna, as variações, as hipóteses, os ditos pelos não ditos, e com as grandes revelações, até a gente morrer, Deep. Vai ter umas 3 ou 4 grandes revelações sobre a verdade da facada. O Jair vai utilizar isso, mais que tudo, na luta do bem contra o mal, que ele estabelece na cabeça dos fãs. E depois disso, esse cara vai ser santificado. Vai ter gente sentando em faca tramontina para imitar o gesto heróico do personagem messiânico. Deep, eu fico pensando assim nas diferenças da mitologia do Lula e do Jair. Porque existe o lado da mitologia negativa quanto ao Lula. Olha a tosse de Covid. Do Lula ter uma espécie de onipotência, mesmo derrotado, ele é onipotente e onipresente, responsável por tudo de mal, e ao mesmo tempo o cara que factualmente teve seus altos e baixos. É um mito mais tradicional, de certo modo, o mito do Lula, que aí você vai fazer comparações com a conspiração tradicional. O Lula é um representante do eles, que pode ser o comunista, o grupo judaico que comanda o mundo, blá blá blá. E com a mitologia do Jair, que aí eu estou elaborando isso agora sem muita ideia, que é uma mitologia do indivíduo todo-poderoso impotente. Porque o mito, ele tem a virilidade, a ação como indivíduo, toda a representação quanto a ele é do homem que faz, manda e acontece. Mas não faz nada, que os outros não deixam. Então, estou chutando aqui, eu queria que você aprofundasse, daqui a pouco pegasse outro caminho nessa comparação, porque eu tenho a impressão que é um mito da fertilidade absurda, que tudo faz, tudo consegue, tá em todo canto, faz tudo, responsável por tudo. E o Jair já tem a potência do super-homem com a impotência absoluta. Um coitadismo junto. Eu estou divagando aqui, tinha como daqui a pouco estruturar isso melhor. Mas pensa bem, a representação do Jair, repito isso, toda a representação memética dele é de poder, decisão, virilidade, força, instanciação. Pá! Ele faz. Ele é o macho, ele é o militar. Não tem mimimi. E ao mesmo tempo, ele não consegue fazer nada porque mataram ele. Ou tentaram matar. Bom, a única semelhança entre Lula e o Jair, a única mesmo, é que ambos são personagens messiânicos. São diferentes em tudo, qualquer comparação concreta cai no obscuro mundo da falsa simetria. Entretanto, falta dizer, no que tange ao messianismo político, são rigorosamente parte do mesmo fenômeno. Claro, Lula tem uma história muito mais longa, muito mais rica, para bem e para mal. Mas Lula foi Cristo
mitologicamente falando, viveu o suficiente para se tornar Judas. É possível que viva o suficiente para voltar a ser Cristo. E eu não duvido que viva o suficiente para voltar a ser Judas por uma segunda vez, fazendo uma espécie de roda heróica dupla bizarra. Jair é bem menos complexo. Jair, não me arriscaria a dizer qual é o futuro dele, mas ele não tem essa possibilidade de transcendência, né? O fenômeno do bolsonarismo no Brasil é muito anterior ao Bolsonaro, está existindo com o Bolsonaro e vai superar o tempo do Bolsonaro. Se a gente retrocede ao paganismo greco-romano e for fazer aqui um exercício de comparação mitológico-arquetípica, eu estou totalmente de acordo contigo. O Lula tem essa aura, esse histórico muito relacionado à fertilidade. Lula seria o deus Baco / Dionísio, né? Inclusive até fisicamente parecido em algumas representações, não em todas, né? Lula é isso, é um pouco de caos, um mundo dos prazeres, fertilidade, é algo muito mais relacionado à leveza, né? Não estou aqui também santificando Lula, que tem vários problemas, né? A gente está aqui fazendo um exercício, meramente um exercício de comparação mitológica. Já o Jair, eu só conseguiria relacionar ele, apesar de algumas falhas nessa estrutura, ao deus Vulcano, que na Grécia era chamado de... caralho. Éfeso? Hefesto, filha da puta. Hefesto, não é Éfeso. Ele é um deus que ele é rechaçado quando ele nasce e arremessado à terra. Uma versão fala que ele era coxo, né, manco, e por isso ele foi descartado. Outra versão fala que ele fica manco ou coxo na queda. A partir de agora que eu vou falar tem 100% de conotação mitológica. Se alguém aí achar que for qualquer tipo de capacitismo, eu vou descobrir o endereço aí. Isso que eu vou dizer, repito, tem a ver com mitologia e não com capacitismo. Na mitologia, ele é um deus defeituoso. Então, apesar dele ter atributos relacionados a símbolos de guerra, a símbolos de força, a símbolos de poder, como fogo, ferro, ele é um ferreiro, né? E aí tá uma das falhas dessa, né? Eu critico minha comparação, mas eu não encontrei outra melhor. Ele é um deus muito trabalhador, coisa que o Jair nitidamente não é. Porém, apesar dele estar relacionado a essas questões bélicas, né? Ele forja, ele mexe com fogo, mexe com ferro, repito, são todos símbolos clássicos de beligerância. Ele não é um guerreiro porque ele não tem como ser um guerreiro, porque ele é manco.
na mitologia ele é considerado defeituoso. Repito, era outra época, eram outros termos, mas isso é importante usar esse termo para explicar mitologicamente. O Jair, apesar de não ter nenhum tipo de questão física que diminua suas possibilidades historicamente, agora ele já tem uma certa idade, mas no mundo da prática bélica, ele claramente é um inepto. Ele claramente foi um militar incapaz, foi um militar que não conseguiu ser aquilo que ele projeta na opinião pública ser ou ter sido. Aquele vídeo dele não conseguindo disparar uma pistola porque ela estava travada é das coisas mais inacreditáveis que eu já vi na minha vida, de verdade. Então a gente volta pro Lula. Então o Lula é top e o Jair é um bosta. Cara, é uma maneira de ver, mas não é por aí que eu vou. Esses deuses pagãos, eles têm uma característica que une todos eles, que é a ausência de polaridade, unipolaridade, bem ou mal. Cada deus tem aspectos, características que são demasiadamente humanas, né? Embora muitas vezes tenha poderes mágicos e tudo mais, que não deixa de ser um exercício projetivo. Mas eles não têm apenas luz, eles também têm sombra. E se é bem verdade que o Lula tem muita luz, qualquer pessoa com um pouquinho de discernimento e menos fanatismo sabe que ele também tem o seu lado sombrio. O que faz da gente humano, no fim das contas. Quanto ao Jair, fica um pouco mais difícil de ver além da sombra. Eu mesmo tenho muita dificuldade de encontrar grandes qualidades